Fala galera, Icaro aqui do Mr. Life. No vídeo de hoje eu vou trazer o deck profile e report do deck de Dragon Link que eu usei para pegar top 128 no Nacional de Yu-Gi-Oh! Do Brasil. Infelizmente, acabei perdendo na última rodada nacional e embora no evento, fiz 7-3, terminando na posição 50. Eu não ia trazer esse vídeo, mas como algumas escolhas foram diferentes do padrão, eu resolvi compartilhar um pouco sobre as ideias que eu tive que me levaram até essa lista. Então, sem mais enrolação, para as cartas. Como vocês podem ver na tela do DB, eu usei 43 cartas testando bastante na Ranked. Eu joguei o número padrão, o número ideal de cartas para o deck de Dragon Link. Só que eu não consegui resolver um grave problema do deck, que é a falta de consistência. Eu só uso 8 starters, que são os 3 Black Metal, os 3 Safest, a Cloud Space e o Wolf One. Ou seja, 8 starters com 3 cartas. A chance de você abrir pelo menos uma delas em 43 cartas é de 66%. Ou seja, a cada 10 jogos, em 3 mais ou menos, você vai abrir sem starter. Para quem quer ganhar o nacional, ou topar o nacional, isso é bem ruim. Porque 3 jogos que você aplicou são 3 jogos que você perde. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu não perdi os 2 jogos porque eu joguei mal. Eu perdi os jogos porque simplesmente não tinha o que fazer. Eu brinquei. Então eu devia ter procurado formas melhores de ter resolvido esse problema. Eu cheguei a considerar usar engines auxiliares como Horus, Teleporte, Agent Resonator. Só que eu ia aumentar a consistência, só que eu ia ver menos Agent Traps. E isso eu não queria fazer. Porque o único jeito de você ganhar nesse formato é dando Agent Trap no oponente. Então eu resolvi levar esse deck mesmo assim com problema de consistência para o torneio. E quase deu bom. Mas eu deveria ter testado alguma coisa diferente. Então bora passar um pouco pelas cartas uma por uma. E Normal Summon são os 3 Black Metal e os 3 Safest. Isso é o padrão do deck. Eu não curto muito o Safest, mas infelizmente tem que rodar 3 por causa da consistência do deck. Sem Safest ela diminui muito. Do alvo do Black Metal eu uso o Darkness e o Meteoro. Eu não entendo como o pessoal não usa essa carta. Essa carta é absurda. Ela melhora muito o Black Metal. Ela põe um Light no seu grave, que liga seus bichos e liga o Collapse Serpente. Absurdo. Não tem como mudar Dragon Link sem usar essa carta. Do alvo do Safest são o Collapse Serpente e o Wild Buster. Tem o Levianeiro, que cheguei a considerar forte essa carta, mas não tem como. Essa carta é muito versátil. Quando você abre o Nut do Nut, você consegue buscar essa carta. E todos os efeitos são bons. O efeito de poupar a carta é muito relevante. De diferente que provavelmente quase ninguém está usando no Dragon Link. São 3 Octovision. Como vocês devem ter reparado, eu não uso a engine de Rocket. Por quê? Eu identifiquei que a engine de Rocket é uma engine muito grande. Se você usar a engine bem reduzida, bem enxuta, você tem que usar um Boot Sector, um Abyss Rotter, 3 Kick Launch, um Tracer, um Recharger. Só isso aí são 7 cartas. E essas cartas em um segundo são horríveis. Tudo bem que a Engine Rocket te ajuda a você quebrar campos. Só que era muito melhor se você visse uma Hit Trap do que se tivesse uma carta de Rocket na mão. E você comprar Boot e comprar Biswater é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. E por não usar a Engine de Rocket, meio que eu obtive uma vantagem. Porque foi várias vezes durante meu suíço que eu dava normal, Black Metal, normal Safest, fazia o Strike W e não dava o efeito. E o pessoal achava que eu estava com o boot na mão. Eu só rindo por dentro. Então, uma vantagem, além de não usar o Rocket, foi o pessoal exatamente não saber como dar hit trap nesse deck. Eu ganhava bastante jogos no DB e no Nacional porque o pessoal dava a hit trap nos checkpoints errados. Aqui você não dá hit trap do jeito que você dá num Dragon com Rocket. Por exemplo, se você dá Veiler, Impermanence no Romulus, não muda nada pra mim. Porque a Ravina não é uma carta essencial. Quando o pessoal dá Ogre na Ravina, eu até agradeço. Porque essa Ogre seria muito mais forte se eles dessem na minha Mascarena. Então foi uma grande vantagem não usar Rocket, porque meio que o pessoal jogava com esse deck como se usasse Rocket. E isso acabava me ajudando de certa forma. E o Noctovision ele é insano, absurdo. Ele faz basicamente o que toda carta de Yu-Gi-Oh! Deveria fazer. Ele é Extender, compra carta, o que ajuda você a comprar suas decks e mais Extenders. E tem o efeito do cemitério que é relevante às vezes. Esse efeito de proteger a cidade de alvo é muito interessante. Porque basicamente protege suas Cosmic as suas Solid Cosmic Symphony. E isso aconteceu pelo menos umas 2-3 vezes durante o torneio. Então essa carta é realmente muito boa. Aqui dentro de Bestial, eu usei 3 Rubellion, 3 Saroni, um Magna, um Druid e um Baldrake. Eu acho que esse é o padrão do deck Dragon Link.
Tem a Regent, que é uma carta absurda. Basicamente você compra 2 cartas, uma no seu turno, no turno do oponente. E ela não é ruim vindo na mão, porque você só ativa e já compra a carta. E de Infected Pot eu usei a Bloody Beast. A Beast é muito boa contra o Tempai, pra você tirar aquele campo maldito. E ela é muito boa contra decks de stun no geral. E ao meu lado tinha vários decks de stun. Apesar de eu não ter pegado nenhum, seria muito bom ter essa carta se eu enfrentasse algum deck de único stun. Ou Hora de Stun, ou variante de stun em geral. Tem a Ravina. A Ravina não é uma carta essencial nesse deck. Ela basicamente é um jeito mais fácil de você acessar o seu lugar. Só que ela sozinha não faz nada. Então tinha jogos que eu basicamente buscava e nem dava efeito, porque não era relevante. E tinha vezes que eu ativava, o pessoal dava Ogre e eu só agradecia, porque o que eu enviava para o cemitério não seria relevante. Como eu disse, temos a Cloud Space, que é a minha carta do deck. Se ela tivesse a 3, talvez eu tivesse topado. Tem a Wolf One, que é basicamente uma Cloud Space piorada. Mas eu tive que usar por causa de consistência, não tinha como rodar sem. E usei 2 TTT. Essa TTT foi absurda, porque uma Hand Trap, se eu abro dos starters que eu falei no início do vídeo, uma Hand Trap não para. E a TTT, basicamente, eu olho a mão do cara e dependendo de como estiver, eu posso fazer um full combo que busca o Saroni, o Devianeiro também não estiver boa. E de Hand Trap, eu priorizei as Hand Traps Light e Dark no meu main deck e side deck. Porque se você tem uma Hand Trap no seu cemitério, os bichos conseguem descer e a falta de starter não costuma ser atenuada. Então bora lá. Eu usei 3 Nibiru. Eu acho que não tem como você ganhar de Snake Eye sem o Nibiru. Essa carta é insana. Eu dei algumas vezes durante o torneio. Dei no Melodious, dei no Snake Eye. Carta absurda, carta muito boa. 3 Ash. Não é Lightning Dark, mas é a melhor handtrap de sempre. Não tem como usar. 2 Ogre. Essa Ogre é uma concessão mais para o Tenpai. Eu não achava que precisava rodar 3. Porque ela não é tão boa em outras matches. Mas eu usei com uma certa frequência e foi boa. Gama. O Gama é muito bom. Eu ativei algumas vezes, porque ninguém joga em volta de Gama. Então você só dá o Gama e ganha o jogo. Tem o Drive, obviamente, que é um lixo de comprar. Mas o fato do Meteor, apesar de um normal monster, melhora muito seu Driver. Então não é tão ruim. E as 3 Failure, que eu acho que é padrão em todo deck que usa muito Trap. Eu não usei Morin e não usei Permanence, porque elas não são Light Dark. Eu cogitei em Permanence, só que a matemática do deck ficava muito esquisito. Eu ia ter que aumentar o número de cartas e eu ia ver muito menos os starters. Então eu julguei que 12 Traps mais 2 TTT eram suficientes para parar o oponente. De extra deck, eu usei um Striker Dragon, um Peach e 2 Seal. Algumas pessoas ficaram surpresas quando viram o segundo Seal, mas eu acho que tem que ter, porque esse deck às vezes ele não consegue matar, porque ele não consegue fazer um volume de jogo muito grande. Você às vezes consegue jogar, fazer access code, mas você fica muito fraco para tomar um Nibiru e perder. Então às vezes você só bate, faz o básico e segura com a trap. Você não precisa arriscar tudo no Monte-K que pede para um Nibiru apenas. E também quando você toma um Nibiru, você está com um Seal, toma Nibiru, você só faz outro Seal e é basicamente como se nada tivesse acontecido. Mascarina padrão, Romulus padrão, SP padrão, Dark padrão, Triple Burst para jogar de War Dragon, Access Code, carta insana, muito boa, ajuda a limpar campos. Aqui, de Spice, temos o HV Dragon. Bom, eu testando muito esse deck. As outras 14 cartas eu testei, acho que não tem como mudar. Esse aqui foi o único Flex Sport. Eu tentei testar Selene, só que às vezes você não tinha um no cemitério, ou não tinha 3 spells, ficava estranho. Testei Unicórnio, mas não gostei, porque você não quer descartar muita carta. Então eu botei o HV Dragon para ter a possibilidade de ganhar o G3 quando estivesse muito perto do tempo. Eu só fiz uma vez, mas uma vez que eu fiz ela me ganhou o jogo, então foi importante ter utilizado essa carta. Eu botei a Goddess, o pessoal simplesmente não espera, eles não acham que Dragon único vai usar Goddess, mas como você não está usando Engine Rocket, só Toolbox aumenta e muito. E você basicamente faz um susto. Por exemplo, contra a Melody, quando você desce os Beastals no turno do oponente e ele passa com o Link 2 lá, você dá Goddess fácil e você nega todo o campo do cara. O que facilita e muito a match de Melodies, que já é uma match bem fácil para o Dragon Link.
Deck Seed tem um hierático. Essa carta é absurda. Em algumas mãos, que eu abro muito estourado, ou que eu dei TTT, eu vou para hierático e eu consigo invocar o Safest, e o Safest consegue adicionar um Levianeiro, e eu já tiro uma cada um do oponente, e já fica mais complicado ele quebrar meu campo. O Typhoon, que é uma carta muito versátil. Eu fiz, acho que só uma ou duas vezes no torneio, não foi muito relevante, porque as matches que eu simplesmente não precisava, porque tipo, ou era Team Pai, que a maioria, spoiler, a maioria que eu enfrentei foi Team Pai, eu peguei 4 Team Pais, então não apareceu muito, mas é uma carta muito boa. E por fim, criamos o Causation, que é uma carta insana, que só desce no susto e o oponente tem problemas para tirar. Agora de side deck. Eu usei 2 contas meio. Eu acho essa carta muito boa, principalmente contra o Snake Eye. Ela tá basicamente aqui para Snake Eye para deck stream. Às vezes eu subo ela indo primeiro, porque o Magna simplesmente busca contra o Snake Eye. Que é melhor você buscar um fantasma do que buscar um bicho de interação. Carta insana. Uso Delta. Delta é insano. E esse Delta valoriza muito meu Gamma Driver de main deck. Dá mais uma utilidade pro Driver. Eu usei 3 Crow. Eu acho o Crow uma carta absurda. Eu acho nesse formato o Crow bem melhor que Belly. E no meu deck ele é Dark e Wing de Beast. Dark. Ele habilita meus bichos, ele tá no cemitério. E acontecendo no torneio, eu posso dar um moto dele, juntar com o dragão que eu tenho lá e fazer o Romulus. Porque quem não sabe, o Romulus perde 2 dragões e ou linha de Beast Monsters. Então, você pode fazer o Romulus com o DD Crow. E o Crow, você meio que consegue negar o From Bash, quando ele só tem 2 bichos nível 1 de fogo no cemitério. Você dá alvo em 1, bane, ele não pode invocar, porque obrigatoriamente tem 2. Você consegue dar na Princess. É muito bom contra Voiceless, principalmente quando ele dá Divine mandando Trias. Aí ele dá Trias, você dá Clona Divine Chain, que é absurdo. E tem várias. Contra Tempai também. Eu acho bem melhor do que Belly. Porque você. Porque a carta, ela. Você não nega o bicho. Porque se ele faz pares para precedente durante a minha phase, sua Belly tá morta. Com campo ativo, obviamente. Se ele tá com campo ativo, faz bailes, invoca, faz precedente e dá a spell na BB, você perdeu o jogo com a Belly na mão. Sua Belly não fez nada. O Crow você tira o follow dele. Os bichos não ficam mais no cemitério. Então é uma carta bem boa. Essas Cosmic aqui foram as últimas cartas do Message que entraram. Eu testei Book, que era Book of Eclipse, que foi uma sugestão de Léo, que ficou 2-0 no Suíço de Tempai. Que o Book é muito bom contra Melodies. Só que eu percebi que eu não preciso botar carta contra Melodies. Se o Melodies fizer full combo, eu com 12 Hint Traps, mais 6 bichos, 18, mais 3 Crow, 21, mais 2 Delta, 23, então para pra ele, né? Eu com 23 traps em 43, não consegui parar ele, paciência. E foi muito bom botar essa econômica aqui, porque ela estava rodeada de deck de trap, deck de stun, Hunnic, All Stun. E eu não enfrentei nenhum, mas se eu enfrentasse, essas Cosmic iriam brilhar. E eu subia também contra o Tempai, quando eu não sabia se eu ia primeiro ou segundo. A pena da Pia é uma carta que tem que ter. Em quase todas as matches que eu ia segundo, principalmente contra o Snake Eye, eu tinha que botar essa pena. Eu não posso tomar Skill Drain e simplesmente perder. Mas é uma carta muito, muito boa. Agora de Side Hard Green Flush. Eu tenho Dispel. Quem falou que Dispel é ruim é maluco. Eu vi alguns tier-listas de tech falando que Dispel é ruim. Eu acho que quem falou isso não bate bem na cabeça ou queria influenciar as pessoas para não usarem Dispel. É absurdo. Você basicamente mata os Body Breaker, mata as Extender do Snake Eye, dos decks em geral. Mata o campo do Tempai não vai ativar. A Quick Spell do Tempai tem que ativar assim que for o Spell. Ou seja, diminui muito o valor. E aqui as 3 Judgments. Eu escolhi a Judgment por ser versátil contra tudo. Eu não acho que eu deveria cogitar usar Barrier, porque Barrier só pega decks como Tempai, Voiceless, mas se você quer ganhar o torneio, você tem que ganhar do Snake Eye. E também você não pode dar chance de perder para decks estranhos, como Labyrinth e os decks de stun em geral. E essa Judgment, em conjunto com o Octovision, é bem forte, porque uma Cosmic não força ela. Então eu fiquei feliz com as escolhas que eu fiz para o meu main deck, apesar de não ter topado. Então esse foi o deck.